Bom dia, pessoal. Só esperar mais um minutinho, porque tem muita gente entrando na sala ainda. Perfeito. Acho que agora a gente pode começar. A sala já está cheia. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui apresentando mais um resultado anual, do MELI de 2025 e também do quarto trimestre do ano. Me chamo Márcio Pena, sou diretor de Relações com Investidores da companhia e governança corporativa. E comigo hoje está o Gabriel Louros, que é o nosso CEO. Informo que essa teleconferência está sendo gravada e está sendo traduzida simultaneamente para o inglês. Aqueles que desejarem mudar para o idioma, basta clicar no botão Interpretação localizado na parte inferior da tela. A apresentação encontra-se já na CVM e também no nosso site de Relações com Investidores. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão, que no momento oportuno vamos liberar o microfone. Passar a bola agora para o Gabriel. Gabriel, por favor. Olá, bom dia a todo mundo. É um prazer estar novamente aqui para apresentar o resultado de 2025. E acho que, como todos vocês viram, foi mais um resultado histórico, mais um trimestre de crescimento muito forte, mais um trimestre de margem muito saudável e mais um trimestre de crescimento de Bitcoin Yield. Então, fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que vai ser muito bom bater essa bola com vocês. Antes de eu começar, eu queria relembrar um pouquinho, né, a nossa história. Então, no final de 2024, eu fiz um objetivo público, né, como companhia. A gente queria acelerar o crescimento sem abrir mão de margem. Vocês vão lembrar que no final de 2024 a gente falou que tínhamos terminado um processo com sucesso de turnaround operacional. A gente pegou uma empresa que há mais ou menos 3 anos atrás estava com 90 milhões negativos de EBITDA e a gente chegou no final de 2024 com algo próximo a 40, 50 milhões positivos. A gente falou, a gente quer agora que o turnaround está completo, que as margens da companhia estão saudáveis, a gente quer crescer e a gente quer crescer. A gente cresceu quase 30% ano contra ano a receita e a gente melhorou em 5,4 pontos percentuais da nossa margem. A gente bateu 20,2% por cento de margem EBITDA na visão anual e a gente cresceu a nossa receita em 26%. E eu tinha passado 5 grandes objetivos, eu vou passar por cada um desses pilares agora para prestar contas mesmo sobre o que a gente tinha prometido. A gente tinha falado que a gente ia crescer o e-commerce e a gente cresceu 23% o e-commerce em 2025. Esse número é bem maior do que o crescimento do varejo brasileiro e que do e-commerce brasileiro. Então a gente considera que a gente teve um ano de muito sucesso no e-commerce e o crescimento com rentabilidade dessa vertical. A segundo pilar que a gente tinha era o crescimento do nota fiscal e das demais verticais do shopping, né? Que são aquelas outras verticais que nos ajudam a monetizar o shopping e a crescer o shopping ainda mais rápido. E esse aqui, eu acho que foi o maior sucesso do ano. A gente cresceu em 115%, 115%, né, ano contra ano, essas verticais. E a consequência é que elas ajudaram a fazer o nosso shopping como um todo, né, crescer no ano mais de 40%. A gente cresceu 41% o Shopping Brasil no ano completo, que foi uma decomposição de 23% desse crescimento do e-commerce, com 115% de todas essas outras verticais. E a gente fez isso tudo melhorando as nossas margens, né? Eu tinha prometido a manutenção das margens saudáveis, na verdade a gente melhorou. A gente conseguiu entregar uma margem EBITDA de 5,4 pontos percentuais maior do que estava no ano passado, a gente bateu mais de 20% de margem EBITDA ajustada, e a gente entregou 25% de margem EBITDA ajustada no quarto trimestre. Eu queria parar um pouquinho nesse número, porque em nenhum relatório de investidor, em nenhum relatório de analista, desde antes do IPO, eu vi alguém fora do Melius falando que a gente poderia chegar num nível de EBITDA de 25%. Ah, porque o business tem um cashback, que é um percentual muito grande da receita. Ah, porque a alavancagem operacional não é tão alta. E a gente provou que é possível. A gente entregou 25% de margem EBITDA no quarto trimestre de 25. E vocês vão ver muito claramente nos slides seguintes que essa trajetória é crescente. Os nossos custos fixos estão fixos e a nossa receita só cresce. E o resultado disso é uma empresa cada vez mais saudável e cada vez mais lucrativa. Um dos objetivos operacionais que a gente tinha prometido era a rentabilização de serviços financeiros, tanto para a gente quanto para o nosso parceiro comercial, que é o BV. Nessa vertical, a gente não foi bem sucedida. A nossa receita de serviços financeiros caiu 32%. Essa foi uma consequência, né, da renegociação do acordo comercial com o BV, que a gente anunciou, né, no inicinho do ano passado e que de fato gerou um impacto aqui de 32% da receita líquida. Não porque a gente reduziu o volume de contas, não porque a gente reduziu o volume de cartões gerados, não porque a gente reduziu a volumetria, mas sim porque a gente passou a receber menos
por unidade de conta ou unidade de cartão emitido, e a consequência foi esse 32% de queda da receita de serviços financeiros ano contra ano. Mas, independente disso, a gente conseguiu fazer o shopping crescer de forma saudável, de forma acelerada e entregar um crescimento da receita total em 23%. Lembrando que no quarto trimestre, o crescimento da nossa receita completa foi de 26%, então ainda mais forte. E aí, o quinto grande objetivo, né, que é a nossa estratégia de tesouraria anunciada para o mercado, o nosso grande objetivo como companhia, é o crescimento do número de Bitcoin por ação. E a gente foi extremamente bem sucedido disso ao longo do ano passado. A gente gerou um Bitcoin Yield de 953% no ano de 2025, e a gente alocou todo o nosso caixa excedente às estratégias de crescimento do Bitcoin Yield. Compramos muito Bitcoin, a gente tem agora mais de 604 Bitcoin em carteira, e a gente recomprou também, a partir do quarto trimestre, ações do mês. Eu vou explicar um pouco mais o racional sobre isso, mas permanece o mesmo do último trimestre. Quando a gente anunciou pela primeira vez essa estratégia, comprar a nossa ação é a forma mais eficiente de gerar Bitcoin Yield para os nossos acionistas, porque a gente junta uma ação que está subvalorizada com a grande reserva de Bitcoin que a gente já tem dentro do nosso balanço. Trazendo um pouco de recorde, né? Falei que foi um ano de recordes, mas para ressaltar isso aqui, a gente atingiu uma receita líquida consolidada de quase 500 milhões, 460 milhões de reais, 26% a mais do que no ano de 2024. A gente entregou uma rentabilidade crescente, atingimos 93 milhões de EBITDA consolidado ajustado, tirando os impactos aqui do impairment de Bitcoin, um crescimento de 72% versus 2024. E a gente diversificou muito a nossa receita, né? Então, quando a gente olha o Shopping Brasil, ele cresceu 41%, como eu comentei, e ele cresceu junto com o crescimento de outras verticais que diversificam a nossa receita. São novos parceiros, novas maneiras do nosso cliente ganhar, novos modelos de negócio. Isso tudo torna o nosso business ainda mais resiliente. E as margens, como eu comentei, acelerando, chegando a 20,2% na visão anual e um crescimento de 5,4 pontos percentuais versus 2024. Acho que um ponto muito importante ressaltar e que às vezes a gente olha pouco, e às vezes eu acho que os analistas olham pouco, então eu queria ressaltar aqui. O nosso crescimento de receita e o nosso crescimento de margem EBITDA, ele acelerou ao longo do ano. Quando você pega o primeiro semestre do ano, a gente estava crescendo na receita líquida em 16%, 17%. Quando você olha no segundo semestre de 2025, a gente dobrou esse crescimento de receita, atingindo um crescimento de receita de 34,4%. E quando a gente olha para a margem EBITDA, no primeiro semestre a margem EBITDA foi de 15%, maior do que em 24, que tinha sido 14, mas ainda nem perto dos 23,7% que a gente fez no segundo semestre de 25. Na nossa visão, esse crescimento não é só sustentável, como é meta. E é nosso objetivo para continuar daqui para frente. Ele é muito consequência do crescimento de todas as verticais que começaram a maturar a partir do segundo semestre e, consequentemente, a gente acredita que vão continuar crescendo a partir daqui e garantindo que a nossa margem vai seguir extremamente saudável. Queria falar um pouco agora de crescimento de forma mais geral, e vocês vão ver que nessa apresentação especificamente, de final de ano, a gente vai trazer mais cor de produto, mais cor de iniciativa, mais cor do que a gente está fazendo para nos diferenciar. E eu vou falar muito sobre IA. E eu vou falar IA não de uma forma genérica, de somos uma empresa que acredita em IA, que eu acho que todo mundo já acredita, todo mundo já caiu na realidade que o mundo está mudando, mas acima de tudo, eu vou trazer exemplos concretos de projetos e iniciativas de ações que a gente está tomando no nosso time inteiro, em todos os nossos produtos, em todos os nossos verticais, olhando para dentro de casa, olhando para os nossos clientes, e que vão gerar resultados concretos financeiros, de receita e de margem. E não falar IE de forma genérica. A gente está usando e vai usar cada vez mais a partir de agora. O nosso crescimento foi absurdo ao longo de 2025. A gente bateu 50 milhões de contas cadastradas no início de janeiro. A gente terminou o ano com 49,4. No início de janeiro, dando um spoiler aqui, a gente bateu 50 milhões de contas cadastradas. É coisa pra caramba e é um marco na história do Melios. Se você for olhar todos os indicadores que mostram os apps mais instalados em celulares no Brasil, o Melios sempre aparece no topo na faixa de aplicativos como TikTok, Meta, os maiores bancos do Brasil. Então, é muito orgulho nosso, é muito orgulho ter essa penetração gigante dentro dos lares e dentro dos consumidores brasileiros. O nosso crescimento de base esse ano foi muito forte, de 29%. E foi uma sequência que a gente também cresceu 28% em 2024, né? Um valor muito parecido.
Mas foi o início da nossa trajetória de crescimento após o período do turnaround operacional ali em 22 e 23, onde de fato esse crescimento caiu e se desacelerou para a gente conseguir transformar a companhia mais saudável. Os resultados disso a gente vai ver agora, e já está vendo, e vai ver no longo prazo, que a gente está adquirindo cada vez mais sacos. O mais interessante é que a gente fez isso, e eu sempre ressalto, a gente fez isso de forma extremamente eficiente. Nós somos o sétimo app mais baixado do Brasil na categoria de shopping e a gente investiu, em média, no ano, menos 2 milhões de reais por mês. Vocês podem pegar qualquer um dos outros aplicativos daqui da lista e todos eles investiram pelo menos uma ordem de grandeza a mais que a gente. Alguns, talvez, duas ordens de grandeza a mais que a gente. Esse resultado é muito forte, e esse resultado não é segredo. Ele é consequência de uma estratégia muito focada no crescimento orgânico da nossa base. São dois motores principais de crescimento, né? Não existe uma bala de prata, mas são duas coisas que eu queria ressaltar aqui. Primeiro, a viralização massiva de conteúdo, criação de conteúdo para os nossos parceiros, para os nossos clientes, em todas as redes sociais, dentro do app do próprio Melios. A gente atingiu mais de 5 bilhões de impressões fora da nossa plataforma, sem contar todas as impressões na nossa plataforma, divulgando produtos dos nossos parceiros, divulgando ofertas dos nossos parceiros, divulgando formas que os clientes podem ganhar mais. Isso foi muito forte e ajudou o nosso crescimento desde 2024. Mas a nossa aquisição orgânica, os usuários indicando outros usuários, os usuários nos encontrando de forma orgânica, continua muito forte. Quase 60% das nossas aquisições são orgânicas. Esse é um número muito relevante e mostra por que a gente consegue crescer de forma tão eficiente. Nada disso seria possível se a gente não tivesse usando IA de forma muito agressiva em todos os nossos instrumentos de marketing. Criando conteúdo, revisando o conteúdo, cortando o conteúdo, alterando o conteúdo e criando múltiplas possibilidades para a gente testar um mesmo vídeo, um mesmo criativo. A gente gerindo esses testes de forma muito mais rápida e automática, fazendo múltiplas trocas de conteúdo todas as semanas. E a gente, de forma geral, otimizando todas as nossas campanhas pagas de uma forma muito mais eficiente do que a gente fazia há 3 anos atrás. Eu acho que isso é exemplos práticos de como a gente está usando IA para crescer mais rápido e crescer de forma eficiente. Mas nada disso valeria de alguma coisa se a gente trouxesse o usuário e o usuário saísse do nosso aplicativo no dia seguinte. E não é isso que acontece. A nossa retenção é benchmark no Brasil, sempre foi e continua sendo, porque a gente consegue criar safras e essas safras permanecem comprando para a gente no muito longo prazo. Esse gráfico aqui, gente, não é um gráfico de cohort mensal ou semanal, como muita empresa mostra. Isso aqui é um gráfico anual. Nós estamos falando que a safra que a gente adquiriu há exatos 10 anos, ela comprou nesse ano, gerou nesse ano, mais do que o dobro de receita que ela tinha gerado para a gente lá há 10 anos atrás, em 2016. Estamos falando de retenção a longuíssimo prazo. Não é retenção semanal, não é retenção mensal. Isso aqui é o segredo do nosso sucesso. Que a gente consegue construir safra sobre safra sobre safra, acumula-se, cria uma bola de neve e essa bola de neve gera resultado para os nossos parceiros e para a gente como companhia, garantindo que aqueles usuários que a gente adquiriu continuam comprando e continuam comprando cada vez mais com a gente. E qual que é o segredo disso? Não tem segredo. O segredo é a experiência do usuário. É um foco total na experiência do usuário. Eu trouxe dois exemplos aqui, mas tem uma infinidade de maneiras como a gente está trabalhando na experiência do cliente dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso site, da nossa extensão e também fora da nossa plataforma. Mas eu queria ressaltar dois. O primeiro é um foco muito grande que a gente tem aqui no Melios, desde o ano passado, a garantir um controle total da experiência do cliente em todos os pontos de contato dele com a gente e com os nossos parceiros. Não é mais suficiente a gente falar para o usuário, vá lá para a loja e compre. Eu tenho que garantir que eu estou acompanhando ele ao longo de toda essa jornada e garantindo que ele vai ter a melhor experiência dele ao longo de toda a jornada. Tendo certeza que o cashback dele vai ser rastreado, que a compra dele vai ser identificada, que ele vai receber o cashback certo. E a gente está nos tornando muito mais eficiente ao fazer isso e, ao mesmo tempo, melhorando demais a experiência do usuário. Foram centenas de milhares de clientes que a gente garantiu ano passado que não iriam perder o cashback e não iriam ter problema de rastreio, algo que há 10 anos atrás do Melios teria acontecido. É uma melhoria constante e contínua, mas que é um foco absoluto nosso e vai continuar sendo em 2026. E um outro exemplo é como a gente está garantindo que a experiência de cliente no nosso atendimento ao cliente é cada vez melhor.
a gente tem agora maneiras muito mais inteligentes e automáticas para o cliente entender o que está acontecendo com a compra dele e já resolver o seu próprio problema de forma self-service, usando o agente IA para conseguir resolver os nossos problemas. A gente está usando IA para tudo, para predição da perda de rastreio, para garantir que a gente sabe quais são os usuários com maior probabilidade de ter problema, quais as transações com maior probabilidade de ter problema, quais produtos com maior possibilidade de ter problema. A gente está garantindo que a gente consegue entregar cashback mais rápido para quem deveria receber cashback mais rápido. Isso é modelagem avançada para garantir que a gente não tem nenhum problema de retorno ou de fraude ao fazer isso. E a gente tem conseguido garantir essa confirmação acelerada dos clientes, mantendo a rentabilidade do nosso negócio. A gente tem cada vez mais jornadas de compra guiada, seja ela no WhatsApp, seja ela na nossa busca de produtos, seja ela dentro do nosso aplicativo, garantindo que o usuário está comprando e está entendendo o que ele está comprando e como ele vai comprar desde o primeiro minuto que ele chega no app. E a gente está com atendimento cada vez mais rápido, cada vez mais inteligente e cada vez mais eficiente para os nossos clientes. A consequência disso tudo é uma receita cada vez maior, como eu comentei, mas acima de tudo é cada vez melhores vendas e vendas com melhor rentabilidade também para os nossos parceiros. Quando a gente olha o nosso GMV, ele cresceu 14% ano contra ano, na comparação 4T24 contra 4T25, e o nosso take rate atingiu 7,6%, muito acima dos 6,2% que a gente tinha atingido no quarto trimestre do ano passado. A consequência disso é que quando a gente olha na visão anual, o nosso take rate saiu de 6,1% para 7,6% em 2 anos. Isso aqui são melhores negociações com nossos parceiros e melhores oportunidades para os nossos clientes. Mas nada disso faria sentido se a gente não estivesse gerando também mais resultado para os nossos parceiros. E por isso que eu sempre comento e sempre falo da nossa capacidade de gerar ROI, retorno no investimento de marketing dos nossos parceiros. A gente está aumentando o nosso take e melhorando ao mesmo tempo a rentabilidade para os nossos parceiros nas nossas campanhas, entregando campanhas mais inteligentes, mais segmentadas, vendendo produtos e categorias com maior rentabilidade, maior margem e garantindo que o crescimento do nosso take ele é sustentável a longo prazo e gera valor para os nossos parceiros. Assim como ele obviamente gera valor para os nossos usuários, porque a gente está repassando boa parte desse take como cashback. O nosso net take continua saudável, continua estável, continua nos níveis que a gente considera saudáveis e o nosso usuário continua vendo muito valor nas vendas que a gente está realizando e as ofertas que a gente está entregando para ele. Além da melhoria do nosso take, uma outra coisa que evoluiu muito ao longo do ano passado foi o crescimento acima da nossa receita do shopping, acima do nosso GMV. Isso foi muito consequência, além da melhoria do take rate, que eu já comentei, mas também do crescimento das demais verticais do Shopping Brasil. A gente saiu, o crescimento da receita nossa bateu 41%, 41,5% na visão 2025, enquanto o nosso GMV cresceu 15%. Isso é porque a gente está criando novas formas para o nosso cliente ganhar, novas formas para os nossos parceiros investirem. Então, vou dar alguns exemplos, né? A gente sempre fala do Melios Ads, que tem crescido de forma muito, muito acelerada ao longo dos últimos anos. O Nota Fiscal, que é a maneira que a gente consegue garantir que os nossos clientes ganham benefícios no ponto de venda físico e os nossos parceiros conseguem investir em vendas feitas também no mundo físico. Isso também está crescendo muito rápido. O Prime, que é o nosso programa de assinatura, que garante retenção de compra e garante uma receita, né, direta de assinaturas para o nosso PNL, além de iniciativas como Joy, como Resgate Combinado e várias outras que a gente tem aqui no Melios. Desde responder uma pesquisa, jogar um jogo, ou várias outras iniciativas que a gente tem e vários outros produtos que a gente consegue crescer a receita do nosso shopping acima da nossa velocidade de crescimento do GMV. E aqui está um pouco do porquê que essa receita cresceu tão rápido. A nossa base do Nota Fiscal cresceu quase 70% ano contra ano. O Melios Prime, nosso programa de assinaturas, cresceu sua base em 285% ano contra ano. E a nossa base de usuários ativos no app cresceu 40% ano contra ano. Tudo isso permite que a gente tenha mais rentabilidade, use melhor o nosso cliente, consiga ter uma receita maior por cliente ativo no nosso app e também cresça todas as outras verticais de negócio. Com mais gente acessando o nosso app, a gente consegue vender mais ads, rentabilizar melhor o nosso ads. Com mais gente acessando o nosso app, a gente consegue ter mais gente indo lá no ponto de venda físico e comprando com nota fiscal. Então, tudo isso gira e é um ciclo positivo de crescimento que a gente está integrando
e que vai, obviamente, gerar receita no bottom line e no top line da companhia. O maior desafio aqui é como é que eu cresço essas novas verticais sem canibalizar o core, sem canibalizar o e-commerce. E a gente só está sendo bem sucedido nisso porque a gente está hiper personalizando o nosso app. O app de cada um dos nossos clientes é diferente. Cada cliente tem um app diferente, cada cliente tem uma comunicação diferente no WhatsApp, tem uma maneira diferente da gente tratar ele lá no CS, tem um atendimento diferente. A gente está conseguindo hiper personalizar toda a jornada do nosso cliente e, consequentemente, gerar mais receita sem canibalizar. Porque os eyeballs, né, a atenção do cliente não é infinita. Se eu quiser vender 10 produtos para o mesmo cliente, eu não vou conseguir. A gente precisa garantir que a gente entrega produtos para cada cliente que está mais propenso a ele. IA é chave nisso. Criar modelos neurais que a gente consegue entender a propensão do cliente de usar cada feature, entender a propensão dele para comprar cada produto especificamente, qual que é a probabilidade dele churnar e, consequentemente, o que que eu deveria fazer para garantir que ele continue no nosso aplicativo. Modelos de recomendação de produtos específicos que vão rodar via WhatsApp, que rodam via WhatsApp, rodam via CRM, rodam via comunicação no nosso aplicativo. E também a sensibilidade individual ao cashback, ao nível de cashback que está sendo entregue, que permite que a gente mantenha um cashback rate, né, que é o cashback sobre a nossa receita, de forma muito saudável. Tudo isso está permitindo que a gente cresça todas as verticais do shopping de uma forma muito, muito agressiva. E aí, falamos um pouquinho de produto, falei um pouquinho de crescimento, deixa eu falar agora dos números financeiros, receita, bottom line, EBITDA e caixa. A gente adicionou 95 milhões de reais de receita em 2025. Isso representa um trimestre a mais de receita no ano. É como se a gente tivesse feito 5 trimestres em um ano. Muito disso foi pelo crescimento do shopping, como eu já comentei, e ressaltando aqui, o Shopping Brasil cresceu 52% no quarto trimestre. 52% de crescimento na vertical core business, numa empresa que fatura quase 500 milhões de reais, é um crescimento absurdo. O Melios nunca cresceu tão rápido. Nunca cresceu tão rápido, exceto quando era uma empresa muito pequenininha lá no início da companhia. A gente está acelerando nosso crescimento e acelerando nosso crescimento de forma saudável. E o motivo disso é o crescimento das outras verticais, do Shopping Brasil e também das outras verticais, né? O nosso core business, o e-commerce, cresceu 23%, como eu falei, muito saudável o crescimento, e isso foi ajudado pelo 115% de crescimento das demais verticais de shopping. Mas uma coisa legal de ressaltar aqui é que essas verticais já representam 30% da receita do Shopping Brasil como um todo. Então não é que nós estamos falando aqui de uma vertical pequenininha, que não gera receita e que está crescendo. Estamos falando que 30% do nosso core business está crescendo numa velocidade de 115% ao ano. Qualquer decomposição aqui da receita do shopping, vocês vão ver que esse crescimento dessas verticais individuais vão alavancar o crescimento da companhia como um todo. A nossa tendência é crescer e crescer cada vez mais rápido, porque a vertical que está crescendo mais rápido é cada vez mais relevante frente ao todo. E tão importante quanto, esse crescimento foi acompanhado por um forte controle dos custos fixos. Nossos custos fixos continuam sob controle, a gente saiu de 54% da receita como custo fixo para 27% na visão last 12 months, né, os últimos 12 meses do quarto trimestre de 25, e essa trajetória é decrescente. Cada vez mais a gente consegue ser mais eficientes, não porque de forma absoluta as despesas estão caindo muito, mas sim porque a gente está conseguindo crescer receita e mantendo essas despesas de forma de fato estáveis. Ou seja, estamos mantendo a companhia extremamente saudável, extremamente lucrativa e entregando o que a gente sempre disse, desde o IPO, que a gente encontraria economias de escala e eficiência operacional junto com o nosso crescimento. E é isso que a gente está entregando aqui. E boa parte disso não é coincidência. A gente está fazendo muito com IA para conseguir entregar mais com menos. A nossa receita do colaborador saiu de 499 mil reais lá em 2021 por ano para 2 milhões em 2025. Nós estamos falando de 2 milhões de reais de receita por colaborador. E se você fizer essa conta com o percentual da folha, é ainda mais impressionante. Isso aqui nos coloca nos melhores benchmarks de empresas de tecnologia ou de qualquer empresa no Brasil ou lá fora. E parte disso é a adoção de IA. Eu trouxe um exemplo. Eu trouxe um exemplo que é fácil de quantificar, porque nós estamos falando aqui do nosso time de tecnologia, mas vale para todas as frentes e todos os times do Médios. A gente tem adotado de forma massiva IA para codar, para criar, desenvolver produto.
Aqui em base 100, esse gráfico mostra o número de PRs, né, que são os pull requests, por dev por período. E a evolução disso ao longo dos trimestres. Era 100 no terceiro trimestre de 25, foi para 115 no quarto trimestre de 25, e agora no primeiro trimestre de 26 já explodiu para 168, um crescimento de 46%. Isso aqui é a adoção massiva das ferramentas de IA para gerar resultado, para codar mais rápido. Codar mais rápido significa entregar produto mais rápido. Entregar produto mais rápido significa crescer cada vez mais rápido a nossa receita, seja no e-commerce, seja nas outras verticais do Shopping Brasil, seja criando outras verticais que ainda não estão criadas e que a gente tem trabalhado. A gente está usando isso, 100% dos nossos devs estão usando isso, 100% dos nossos PMs, 100% dos nossos times de tecnologia de forma geral, mas não é só lá. São todos os times do Melios. A gente já está com a nossa base de dados 100% integrada para fazer análises complexas, para modelar. Isso permite uma democratização absurda ao acesso de dados e insights. Eu vou dar exemplos bestas. Eu, Gabriel, CEO do Melios, a caminho de uma reunião com o cliente, consigo fazer um plano de ação completo para aquele cliente em 2 minutos. E não é uma análise superficial, uma análise rápida, qual que é o volume de vendas para aquele parceiro. Eu estou falando análises profundas de conversão, análises profundas de como que eu melhoro um determinado canal, como que eu vendo mais para determinados clientes. E tudo isso não é só para o Gabriel, CEO do Melios. 100% do time do Melios tem acesso e obrigação de usar esses dados para tomar melhores decisões. A gente está conseguindo cada vez mais priorizar melhor, cada vez entregar mais rápido, e isso vai gerar cada vez mais crescimento de receita e melhoria de margem. Nosso processo de criação, priorização e desenvolvimento de produto acelerou demais, assim como ele se tornou cada vez mais eficiente. A consequência disso tudo são os recortes. Já falei, vou repetir, porque o número é muito representativo. A gente atingiu 25% de margem EBITDA no quarto trimestre de 25. 25%. É uma margem extremamente saudável, especialmente considerando que no nosso negócio tem uma linha de custo chamada cashback, que é mais de 40% da nossa receita. Eu estou falando que tudo que a gente roda no Melios, entregando quase metade da nossa receita para os nossos clientes como benefício, para garantir aquela retenção de 10 anos e 15 anos que vocês viram, e gera ainda 25% de margem EBITDA no final do dia. É muito saudável e a gente tem trabalhado para melhorar esse número cada vez mais. Na visão anual, a gente bateu 20,2%, o melhor número da nossa série histórica, da história do Melios, com o ano de 2025. E nada disso valeria de nada se a gente não estivesse gerando caixa. Mas a nossa geração de caixa também foi recorde para um trimestre. Não foi só o EBITDA, não foi só o número contábil. Como vocês viram, né, a gente atingiu um EBITDA ajustado de 34 milhões no quarto trimestre de 25. Esse aqui foi um efeito combinado, né, do nosso resultado operacional e de um impacto em Bitcoin, que foi a desvalorização do Bitcoin no quarto trimestre de 2025, que gerou um impacto aqui de 57 milhões de reais negativo. Esse impacto não tem impacto em caixa, é um impacto contábil e não muda em nada a nossa estratégia de Bitcoin. A gente investiu em Bitcoin e a gente acredita no Bitcoin como uma reserva de longo prazo. E variações de curto prazo já eram esperadas. A gente sabia que isso ia acontecer, não sabia quando, mas sabia que em algum momento isso ia acontecer. Não muda em nada a nossa convicção, não muda em nada a nossa estratégia. A gente continua utilizando a nossa geração de caixa para aumentar o Bitcoin Yield para os nossos acionistas. Mas houve um impacto, sim, aqui de 57 milhões no quarto trimestre do ano passado. Eu queria fazer aqui agora o drop-down, né, do EBITDA para o caixa, para mostrar que a gente é uma empresa muito eficiente também na geração de caixa. Não é que eu estou falando de EBITDA aqui e o nosso EBITDA tem um tanto de fatores operacionais ali que reduzem a geração de caixa. A gente gerou 34,6 milhões de EBITDA operacional, teve 1 milhão de impactos sem efeito caixa, positivo. Então, na prática, a gente teve 35,6 milhões de EBITDA ajustado para esses efeitos que não teriam impacto caixa mesmo, depreciação e outros fatores. E a gente teve 13,8 milhões de variação de capital de giro, saída de caixa, pagamento de imposto, o que gerou uma variação de caixa positivo de 22 milhões de reais. O Melios gerou 22 milhões de reais de caixa no quarto trimestre. E a gente alocou desses 22 milhões de reais, 16 milhões de reais para recompra de ações. Então, se vocês forem ver, né, no nosso balanço, o nosso caixa equivalente de caixa em setembro era de 67 milhões, a gente comprou 22 milhões de reais em ação, a gente bateu um caixa equivalente de caixa de 89 milhões em dezembro de 25, recompramos 16 milhões em ação, então nossos caixas e equivalentes de caixa disponíveis são 73 milhões.
Vocês vão ver que as ações que a gente recomprou, elas continuam lá no nosso balanço, como ativos líquidos, elas estão alocadas em TVM, que a gente está operacionalizando essa recompra com contratos derivativos com contraparte. Então, a nossa posição de caixa, equivalente de caixa ali em dezembro de 25, está nesses 89 milhões, mas dentro disso tem 16 milhões de reais de recompra de ações que a gente já recomprou. E por que que a gente está recomprando ação? Porque a gente foi uma empresa que gerou 20 milhões de caixa no último trimestre, e nós temos um enterprise value ajustado de menos de 50 milhões de reais. Eu estou falando que uma empresa que gerou 20 milhões de caixa em 3 meses está valendo no mercado 46 milhões de reais. É um EV/EBITDA de 0,5 vezes de enterprise value sobre o nosso EBITDA. Tudo isso aqui já ajustado para a nossa posição de Bitcoin de ontem. Então, já após toda a desvalorização do Bitcoin nos últimos meses, temos um EV/EBITDA de 0,5 vezes. E é por isso que a gente está recomprando ação. Porque essa é a forma mais eficiente da gente gerar valor para os nossos acionistas. A gente está comprando uma reserva que hoje tem 640 Bitcoin e, ao mesmo tempo, nós estamos comprando um business que, em 3 meses, gerou quase metade do valor dele. Ou seja, de em caixa. Eu estou comprando um business que vai gerar mais caixa e vai me permitir comprar muito mais Bitcoin ao longo dos próximos anos. A gente está valendo 0,5 vezes EBITDA e a gente tem um crescimento de receita de quase 30%, 50 milhões de contas, 93 milhões de EBITDA ajustado, somos o sétimo app de shopping mais baixado do Brasil, e aí vai. Temos um EBITDA crescimento muito forte ao longo do ano, e nós temos aqui 604 Bitcoin como posição de balanço. E eu queria trazer uma comparação aqui, porque eu acho que às vezes a gente não percebe o quanto que esse número é fora da comparação de mercado. E não à toa estamos recomprando ação. Quando a gente olha para outras companhias, e aqui eu estou falando de comparáveis globais e locais. Melius, Klarna, Ibotta, Money Supermarket são ótimos comparáveis ao Melius, empresas públicas nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Tem EVs e EBITDAs na casa de 10 vezes, 17 vezes, 6 vezes. Ou no Brasil, falando de outras empresas de tecnologia que também são empresas públicas como a gente. A TOTUS tem 13 vezes de Enterprise Value sobre EBITDA, LocalWeb 11,3 vezes, Bemob 5,6 vezes. E aí você pode falar, pô, não, talvez isso faça sentido, né? O Melius não cresce ou cresce pouco. Não. A gente é a empresa de todos esses comparáveis que mais cresceu no ano. Eu estou falando que eu sou uma empresa que tem o menor múltiplo, um dos maiores EBITDAs, e foi a que mais cresceu no ano. Então, esse valuation, na nossa visão, não é correto, e não à toa a gente está recomprando a ação, assim como a gente anunciou no mercado, e continua sendo essa a estratégia para os próximos trimestres, enquanto essa situação permanecer, a gente vai continuar recomprando a ação. Então, a geração do caixa do nosso core business vai ser utilizada para recomprar a ação, e essa recompra de ação vai permitir que a gente maximize o Bitcoin por ação, porque o Bitcoin por ação nada mais é do que uma divisão. O número de Bitcoin que você tem no balanço dividido pelo seu número de ações. A gente, ano passado, trabalhou muito para adquirir mais Bitcoin e aumentar a nossa reserva, ou seja, aumentar o nosso numerador. Agora nós estamos comprando ação. E o nosso objetivo é reduzir o denominador. É garantir que cada acionista tenha mais bitcoins, porque a gente está tirando ações de circulação. Isso, eu estou falando aqui do ano passado, né? De 2025 e do que a gente entregou. Mas tem muito mais. E a gente não quer crescer pouquinho, a gente não quer ser uma empresa de 460 milhões de reais de receita. A gente quer ser uma empresa que é o maior programa de loyalty do Brasil, o maior programa de fidelidade do Brasil, e a gente está próximo e vamos trabalhar incansavelmente até atingir esse posto. Para os nossos clientes, a gente quer estar em todas as etapas da jornada de compra, desde a descoberta até a conversão. A gente já está fazendo isso e a gente quer incentivar ainda mais o início da jornada, a descoberta dentro dos nossos canais, em redes sociais, da maneira como a gente já fez, e a gente gerou 5 bilhões de visualizações ano passado. A gente quer garantir que o cliente encontre o melhor produto aqui e compre esse produto também dentro do Melios. Com a melhor experiência do mercado, uma experiência imbatível entre todos os programas de fidelidade. E isso já somos. Se você olhar a nossa retenção, eu não conheço nenhum programa de fidelidade no mundo que dobra o GMV para uma safra de 10 anos adquirida. A gente quer garantir que a nossa experiência de compra continua sendo excelente e sustentável no longo prazo. E a gente quer ser uma marca ainda mais lembrada e amada. Já temos 50 milhões de clientes. Eu desafio qualquer um de vocês a sair na rua e perguntar para 3 pessoas e ver se pelo menos uma dessas 3 não conhece o Melis. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E a gente quer ser ainda mais conhecido, ainda mais amado e ainda mais lembrado. Para os nossos parceiros, a gente compete com o Google, com o TikTok, com o Meta e com todos os outros programas de fidelidade do Brasil.
Eu quero garantir que eu tenho o melhor ROI entre todos os canais de marketing do mercado brasileiro. A melhor mídia de performance do Brasil tem que ser o Melios. E a nossa maior é também a maior capacidade de gerar venda. Maior volume de vendas é o Melios que consegue gerar. E para os nossos investidores, eu quero garantir que a gente é a plataforma de fidelidade com maior crescimento, com maior rentabilidade, com maior geração de caixa e com a maior capacidade de gerar Bitcoin Yield, independente do ciclo do Bitcoin. Independente se é um bear market ou é um bull market, nós vamos estar acumulando Bitcoin e aumentando o número de Bitcoins que a gente tem por ação. E em 2026, para terminar aqui e trazer isso para o mundo prático, o que a gente quer fazer e quais são os nossos objetivos que vocês podem me cobrar aqui no final do ano. A gente quer crescer o top line com objetivo e com foco no shopping. A gente quer crescer a receita por usuário. A gente cresceu muito a nossa base ao longo dos últimos anos. A gente quer garantir que a receita por usuário esse ano aumenta desproporcionalmente. Ou seja, a nossa receita cresce mais rápido do que o crescimento da nossa base. E a gente quer manter uma margem saudável. A gente quer manter as nossas margens de EBITDAs super saudáveis que a gente montou e construiu ao longo do ano. Nada disso vai ser possível se a gente não usar IA no core em tudo que a gente está fazendo. E eu não vou falar aqui IA de forma genérica. Eu vou falar que nós vamos usar IA para atingir esses três objetivos: para aumentar a nossa receita, para aumentar a nossa receita para o usuário e para manter a nossa margem saudável. E nós vamos usar na prática, em todos os nossos processos, com todos os nossos funcionários e para todos os nossos clientes. A consequência disso vai ser mais uma geração de caixa muito forte e o aumento do número do nosso Bitcoin por ação, seja via recompra, seja via aquisição de Bitcoin diretamente. É isso que eu queria trazer para vocês. Queria só fazer um último convite. Nós vamos fazer um bate-papo sobre a estratégia de Bitcoin lá no X. O link está aqui. Nosso time de RI também já compartilhou com todos vocês. É isso que eu queria trazer aqui. Eu queria também agora passar para o Márcio e abrir o nosso call para perguntas. Obrigado, pessoal. Boa, Gabriel. Obrigado. Excelente apresentação. Promessa feita aí, ano 2026 certamente vai ser ainda melhor do que o 2025. Vamos com tudo. Vamos iniciar então nossas perguntas e respostas. Aqueles que quiserem fazer pergunta, é só levantar a mão. Vamos iniciar aqui com o Ricardo Buspiegel, do BTG. Ricardo, seu microfone está aberto. Por favor, fique à vontade. Bom dia, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Como vocês bem colocaram na apresentação, hoje a gente vê um valuation implícito no negócio de cashback a um múltiplo bem baixo, né? Enquanto o momento da companhia segue forte, crescendo a receita aí mais de 25% por ano. Um ponto que talvez que dificulta atrair um pouco o interesse pela ação é a coexistência de dois negócios, né? Você tem dentro da companhia que atraiam investidores com perfis diferentes, né? Você tem o negócio de cashback e tem a Bitcoin Treasury Company, né? Então, por exemplo, muitos investidores estão dispostos a comprar teses de small caps baratas, né? Mas não tem tanto apetite da tese de Bitcoin, né? E muitas vezes até entendem que fazer uma análise de sum of the parts, né, implicaria em colocar algum desconto de holding, né? Então, pensando na estrutura da empresa hoje, vocês acham que faz sentido pensar em separar esses dois negócios, né, do Bitcoin Treasury Company e do cashback, por meio de algum spin-off de alguma das partes, ou pensar em alguma outra estrutura que tente otimizar melhor o valor de ambas as partes, né, que parece que não está ótimo no momento, como vocês bem colocaram? Eu começo com essa, Márcia, você pode me complementar. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Acima de tudo, a gente acredita no Bitcoin como reserva de valor para o longo prazo. A gente acredita nisso e a gente acredita que um business operacional saudável e com geração de caixa é a melhor forma de acumular Bitcoin e gerar um crescimento no volume de Bitcoin. Então, nós estamos aqui agora num bear market do Bitcoin. O Bitcoin desvalorizou ao longo dos últimos meses. Isso não é uma surpresa, é um ativo volátil e é um ativo que tem ciclos, né, de alta e ciclos de baixa. O que a gente está fazendo aqui é se posicionando de forma muito eficiente com um business cada vez maior, cada vez mais gerador de caixa, cada vez com menor número de ações em circulação, para a gente conseguir acumular Bitcoin de forma cada vez mais rápida e aproveitar um momento de ciclo positivo. Então a nossa estratégia continua, ela é focada e, sinceramente, no nível atual de valorização do negócio, não acho que é um desconto de holding. Aqui nós estamos falando de fato de que o mercado precisa ver e a gente precisa ressaltar e mostrar para o mercado que o nosso business está subavaliado. Enquanto isso, seguimos a nossa estratégia, seguindo colocando o nosso dinheiro onde a nossa fala está e recomprando a ação e deixando cada vez mais evidente para o mercado que a gente acredita muito no negócio e no momento que ele está.
Não, perfeito. E se eu puder fazer mais uma pergunta, se puderam comentar também um pouco o que esperar da visão de crescimento de MV nesse ano, né? E também comentar um pouquinho o que a gente pode esperar dessas novas iniciativas, né? A gente vê um crescimento muito forte aí em 25, e a gente vê o patamar, né, de receita das novas iniciativas rodando próximo aí de uns 30 milhões, né, por trimestre. Então, eu queria entender o quão recorrente e normalizado é esse patamar para a gente pensar ao longo dos próximos trimestres, né? E se tem algum efeito de sazonalidade também que a gente tem que considerar para o primeiro semestre nessa frente da nova iniciativa, né? Para o GMV a gente sabe que tem, mas as novas iniciativas é mais recente que a gente está começando a modelar. Essas novas iniciativas, Bush, elas estão. Você pode perceber, né, que elas aceleraram a partir do segundo semestre e é um crescimento sustentável e é de fato a maturação de tudo que a gente tem falado, né? Que a gente estava criando novos produtos, novas verticais de negócio para os nossos parceiros, expandindo o mercado endereçável. Falei de tudo isso aqui ao longo dos nossos últimos calls de resultado. Na prática, o que a gente quer garantir é que esses produtos continuem crescendo, tá? Então, a receita que a gente gerou, ela é sustentável. Não vou falar que a nossa taxa de crescimento do quarto trimestre do ano que vem vai ser igual ao desse trimestre, nem posso fazer isso, a gente não dá guidance. O que eu posso dizer é que as receitas não são on-off e que elas vão continuar existindo e vão continuar crescendo, tá? Existe um nível de sazonalidade, sim, porque são relativas, né, ao shopping, ao varejo brasileiro como um todo, mas menor do que o e-commerce. A gente está falando aqui de verticais que são programas de assinatura, estamos falando de uma vertical que é no mundo físico, estamos falando de outras verticais que estão até desatrelados do varejo de forma geral. Então, a dependência da Black Friday, né, a relevância da Black Friday não é tão grande nesse negócio. Mas sim, existe sazonalidade, assim como existe sazonalidade no varejo inteiro. Eu acho que à medida que esses produtos forem maturando, vocês vão conseguir modelar melhor aqui a variação ano contra ano desses produtos, tá? Quer complementar algo, Acho Márcio? que vale comentar sobre o GMV também, né, Gabriel? Comenta aí, por É, favor. a expectativa, Bush, pode ter certeza que o GMV é um indicador dentro do contexto do Shopping Brasil, que é super importante e continuará sendo importante. Dada essa diversificação de produtos dentro do Shopping Brasil, você provavelmente continuará vendo o crescimento da receita do Shopping Brasil sendo superior ao crescimento do GMV, tá? Então, mas isso não quer dizer que não teremos o crescimento do GMV também. Então, a expectativa é sim que o nosso GMV continue crescendo ao longo de 2026, principalmente nos períodos de maiores sazonalidades, que são o terceiro e quarto trimestre do ano. Mas certamente a gente vai continuar assistindo essa receita subindo num percentual maior, principalmente por conta desses outros produtos que o Gabriel acabou de explicar. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Nossa segunda pergunta vem do Carlos Herrera. Carlos, seja bem-vindo ao Melios. Carlos está iniciando cobertura há pouco tempo aqui do Melios. Fico muito feliz com isso. Mais uma casa cobrindo o Melios. É da Condor Insider. Carlos, muito prazer, seja bem-vindo. Por favor, faça sua pergunta. Obrigado pela oportunidade. Eu queria perguntar sobre a estratégia de serviços financeiros depois desse anúncio do BB de encerrar o acordo comercial. Considerando essa base de 5 milhões de contas e 270 mil cartões emitidos, qual que é o plano de contingência de vocês e a estratégia de longo prazo para essa vertical? Estão pensando, por exemplo, procurar um novo parceiro, desenvolver novos produtos próprios? Ou que estratégia, que tipo de abordagem querem ou pretendem fazer para monetizar essa base de usuários, para mitigar esse impacto de descontinuidade Ótimo, do bebê? obrigado pela pergunta, Carlos, e prazer em conhecê-lo. Como você bem comentou, né, a gente tem uma base de contas grande, uma base de cartonistas grande. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente quer garantir que a experiência do cliente em todas as verticais vai ser excelente, né? Então, o processo de descontinuação da parceria com o BV, ele envolve muito planejamento, envolve uma garantia que a gente vai conseguir desligar esses canais, né, essas conexões com o BV de forma muito tranquila e de uma forma que não impacte negativamente na experiência do cliente. E não à toa existe um período, né, de aviso prévio que foi combinado lá atrás, no momento que a gente fechou a parceria, que era o período necessário para a gente conseguir desconectar esses canos
e fazer essa experiência do cliente não ser impactada, né? Então, até além da receita recorrente aqui, da receita do produto, o muito importante é a gente garantir que essa experiência do cliente vai ser boa e que a gente vai ter o prazo necessário para conseguir fazer essa desconexão. Eu não posso falar muito sobre próximos passos, porque, enfim, a gente está nesse período de aviso prévio, mas a gente está com todas as opções abertas, tá? Para o futuro, Carlos. Então, a gente continua acreditando nessa vertical como uma vertical que gera valor para o nosso cliente e gera valor para o nosso acionista. Então, a gente está discutindo aqui vários formatos e modelos que vão acontecer depois do fim desse aviso prévio daqui a 18 meses, tá bom? Então ainda temos daqui a 18 meses não, perdão, né? 18 meses depois do anúncio ali do fim da parceria que a gente divulgou em fato relevante na ocasião ali. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Eu tenho mais uma sobre um outro assunto que Por tem a favor. ver sobre a diluição grande estrutural que vocês estão vendo na parte de despesas fixas. A gente viu que de 25 para 24, como percentual da receita líquida, elas caíram para 27 de 36%. Aí a minha pergunta é, vocês pretendem continuar essa diluição, esse nível de diluição nos próximos anos, especialmente 2026? Tem algum patamar ideal no longo prazo que vocês estejam mirando aí? E quais são as principais alavancas para manter essa disciplina em custos? Perfeito. A gente não tem um patamar e um número que a gente possa anunciar para o mercado, Carlos, mas o que eu posso te dizer é que os nossos custos fixos, se você for olhar ao longo dos últimos anos, eles estão de fato fixos. Ou seja, a base total de custo ela está muito próxima, a base absoluta, e ela não está crescendo. Ou se está crescendo muito devagarzinho. E ao mesmo tempo a receita está crescendo forte, como você viu, né? Então, a diluição de custos ela é uma consequência do não crescimento, ou a melhoria das nossas margens, é uma consequência do não crescimento da nossa base de custos. E aí o que eu posso te afirmar é que nós vamos continuar sendo extremamente restritivos e extremamente conscientes na nossa base de custos fixos, garantindo que eles continuam o mais próximo do fixo possível, sem aumentar nenhuma dessas verticais. Eu acho que, além disso, um outro ponto importante é a nossa base de despesas variáveis, né? Principalmente o cashback, que você pode ver lá também no gráfico, que ficou mais ou menos estável. E a gente tem como objetivo, sim, conseguir ir melhorando isso ao longo do tempo. Essa aqui é uma base, é um percentual dos nossos custos que ela impacta diretamente a experiência do cliente. Então a gente tem que ser cada vez mais inteligente, utilizando modelos de personalização, usando o IA, para a gente conseguir de fato entregar uma base de despesas variáveis também cada vez menor frente à receita. Quer comentar um pouco mais aí, Márcio? Não, acho que você disse tudo, perfeito. Essa diluição, ela vem sendo feita ao longo, desde o período que a gente fez o turnaround. Então, o que nós podemos dizer aqui é que as despesas e custos da companhia está totalmente dentro do controle, está nas nossas mãos, né? Então, a importância agora é nos tornarmos cada vez mais eficientes e melhorarmos cada vez mais as margens, né? Então, esses objetivos, como o Gabriel disse na apresentação, eles são os objetivos perenes ao longo do ano. Então, isso pode sim ser que venha mais eficiência nesses quesitos, mas obviamente a nossa base já diminuiu bastante. E você perguntou sobre a alavanca, só para complementar, é só olhar a nossa DRN, a nossa maior alavanca para redução de custo é o cashback. Então é algo que a gente sempre mantém sob controle e sempre foca em reduzir. Nós estamos falando aqui do cashback negociados com os nossos parceiros, né, o nosso net take negociado, nós estamos falando de cashbacks promocionais, estamos falando de cashbacks como incentivos à retenção de cliente. Então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado para garantir que a gente continue com aquela retenção de longo prazo super saudável, mas é onde mais tem oportunidade, simplesmente pelo tamanho do cashback como um total da nossa receita, e o tamanho total da conta. Ótimo, pessoal. Muito obrigado. Que prazer, Gabriel. Prazer. Obrigado, Carlos. Nossa próxima pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. Andrew, welcome. Go ahead. Hi, thanks very much for the question. Two from my side, please.
The first, you gave some of the percent growth, but I'm curious if you could help us size the major components of your other commerce revenue between ads, menus for brands, Prime. Just a sense of the sizing, I think, would help us to figure out just how fast this segment can grow in the years ahead. And then second on capital return, capital allocation, you mentioned Bitcoin per share, but I'm curious. The levels at which you think Bitcoin would be a better buy than Melius's own shares. Bitcoin has retraced as well. So, any framework of how you view the relative return considerations that could help for understanding of capital allocation. Thanks very much. Awesome. Thank you for the question, Andrew. And very excited to be with you next week in New York at Morgan Stanley Conference. Respondendo as perguntas aqui, eu vou começar com a pergunta das outras verticais do e-commerce, do shopping, Márcio. E aí, por favor, me complemente aqui no ponto do Capital Return Allocation, tá? Sobre as outras verticais, Andrew, a gente não abre a receita absoluta de cada uma dessas verticais por um motivo estratégico mesmo. Mas o que eu posso te dizer é que as verticais mais relevantes, as que mais crescem, são as verticais que a gente sempre tem falado, né? Então a gente fala muito sobre o Ads, a gente fala muito sobre o Nota Fiscal e a oportunidade e o Prime e as demais verticais que a gente tem ali dentro do nosso resultado, né? Que a gente sempre divulga. É, a gente acredita muito no potencial de longo prazo dessas verticais. Eu já comentei algumas vezes aqui sobre o mundo físico, né? E ele aumenta exponencialmente o nosso mercado endereçável. Eu já falei algumas vezes sobre novos modelos de parceiros, novos modelos de negócio com nossos parceiros. Então, por exemplo, receber um novo comprador, um novo usuário, isso também aumenta exponencialmente o nosso mercado endereçável. Eu já falei aqui dos 5 bilhões de visualizações que a gente teve. Isso aqui é uma verba de branding, de marketing, que também aumenta exponencialmente o nosso mercado endereçável. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando entender quais outras adjacências de mercado a gente consegue atingir, quais outros clientes e parceiros e tipos de parceiros a gente consegue atingir. E, em paralelo, como que a gente consegue atingir budgets cada vez maiores e linhas diferentes dentro do investimento de marketing desses parceiros. Historicamente, o Melius só fazia performance. Agora o Melius começou a fazer também branding, começou também a fazer ads, o Melius começou também a fazer aquisição. Então a gente tem conseguido criar novas verticais para os parceiros existentes, para os e-commerce brasileiros, que são nossos parceiros há 10 anos. Então esses parceiros estão investindo cada vez mais em novos modelos de negócio, mas também para outros tipos de parceiros, desde as indústrias que estão investindo no CPG, até as companhias que estão querendo fazer uma pesquisa, ou uma companhia que está querendo gerar, por exemplo, um jogo baixado. Então, a gente tem conseguido trabalhar com diferentes mercados, diferentes segmentos e diferentes verbas de marketing dentro da nossa estratégia. Eu acho que é isso que está fazendo essa receita de outras verticais crescer. E como eu comentei na minha primeira resposta, o que você pode modelar e pensar é que essa receita desses produtos ela é sim sustentável. Ela não é uma receita one-off que vai desaparecer ao longo dos próximos trimestres. Quer responder sobre a pergunta de alocação de capital, Márcio? Respondo. Andrew, suas perguntas foram muito boas e no desculpe aqui de não poder responder diretamente, mas é porque elas são super estratégicas, né? O Gabriel respondeu a parte do ponto de vista aqui da operação dos novos produtos e eu respondo de forma um pouco semelhante à parte da alocação de capital. Não existe um número mágico, um valuation que a gente diga se o Melius tiver um market cap valendo tanto no mercado, a gente passa a comprar Bitcoin e deixa de fazer recompra de ação. Isso é subjetivo, a administração toma essa decisão a cada dia. A gente mostrou um pouco do ratio, né, do valuation de algumas empresas que a gente se espelha, principalmente lá fora. A gente vê que a gente, nesse momento, está bem abaixo desse valuation, então também não vou dizer que tem que chegar próximo desse valuation para a gente começar a comprar Bitcoin, mas é algo que a gente acompanha no dia a dia. Dado o crescimento que a gente vem apresentando, né, no core business, dado a geração que a gente vem entregando, dado que a empresa tem dívida zero e dada toda a perspectiva que a gente tem para o futuro, faz crer que hoje a precificação da companhia está bem abaixo do que deveria estar. E assim a gente considera que a recompra de ação é o melhor método para a gente endereçar a geração de valores acionistas com o Bitcoin Yield. Isso pode ser que mude com a precificação da ação nos próximos dias, semanas, meses, mas, de novo, desculpa não poder te dar resposta em qual seria mais ou menos esse range, porque isso é estratégico e a gente fica acompanhando dia a dia.
Okay. Appreciate the color from you both. Thank you. Thank you. Obrigado, Andrew. Nossa próxima pergunta vem do Bruno, do UBS. Bruno, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, obrigado por pegar a minha pergunta, parabéns pelos resultados. Eu queria dar um double clique na questão da expansão de margem EBITDA, que vocês comentaram bastante durante o call, mas assim, o quanto de espaço vocês ainda veem para uma expansão de margem para o ano que vem? E essa possível expansão, ela deveria vir principalmente do crescimento desses outros negócios que imagino que são accretive para a margem, ou vocês esperam já começar a ver ainda mais ganhos de eficiência por meio de incorporação de AI, que vocês comentaram também durante o call? Muito obrigado. Obrigado, obrigado pela pergunta. Eu acho que ambos, tá? Assim, eu comentei aqui sobre uma linha de custo dentro da receita que é muito grande, que é o cashback. E a gente tem cada vez mais utilizado o AI para otimizar esses custos e garantir uma personalização do nível de cashback para cada cliente. Isso é um exemplo de eficiência na veia que eu trago com IA, além, obviamente, do aumento da produtividade, do aumento da velocidade de tudo que a gente está fazendo. É, eu acho que a expansão da margem aqui, ela vai acompanhar o crescimento da receita. Ela vai ser alavancada, né, pelo crescimento da receita e pela continuação da nossa eficiência operacional e da alavancagem operacional. Eu não pretendo crescer custos fixos, eu pretendo que a gente continue com a base de custos fixos bem próximo da atual, crescendo muito pouco. E a gente quer, ao máximo, reduzir as despesas variáveis também. O grosso, um volume grande de crescimento da margem EBITDA absoluta, vai vir também do crescimento da receita. Além, claro, do que eu comentei, assim, se você for olhar ao longo do ano, a nossa margem EBITDA saiu de 16% no primeiro semestre para 25% no quarto trimestre, né? Então, acho que uma coisa importante de modelarem aí é como que a evolução dessa margem EBITDA aconteceu ao longo do próprio ano, né? Se você for pegar a margem EBITDA de 20% do ano, a gente já terminou o ano com a margem mais saudável do que essa. Então, acho que esse é um ponto importante para considerar a curva de melhoria da margem EBITDA ao longo do ano. Então, naturalmente, a gente espera que esses custos fixos não aumentem e a gente consiga ter uma rentabilidade aqui olhando para frente tão forte ou melhor do que a gente teve esse ano. Super claro, muito obrigado. Nada. Obrigado, Bruno. Pessoal, a gente vai chegando no nosso tempo aqui. Queria agradecer a participação de todos e passo para o Gabriel aqui para fazer sua mensagem final. Obrigado a todos que participaram. Estamos muito animados com o negócio, estamos muito animados com o nosso crescimento, com a geração de caixa e com as possibilidades que a gente tem daqui para frente. E também estou muito animado com o Bitcoin. A gente continua acreditando na tese e continua acreditando no ativo como reserva de valor de longo prazo. E o nosso objetivo de 2025, a geração do Bitcoin Yield foi cumprida e a gente vai continuar gerando isso ao longo do ano que vem. Obrigado a todos e agradeço pela participação aqui no call.